Que alegria estar aqui com vocês, né? Primeira Igreja Batista de Niterói. A palavra que eu trago para vocês, ela está muito direcionada ao que nós temos em João, né? Quem estiver com a sua Bíblia aí, João, capítulo 1, a partir do 14. João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Marca isso, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Graça, verdade, é o que aconteceu na minha vida. Eu venho partilhar com você sobre a minha história. Por quê? Eu, ministro, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, quem sou eu? Então eu quero trazer para vocês o que houve, que hoje eu estou como ministro numa igreja batista. Ao final, eu vou passar aqui brevemente para vocês um pouco do que eu tenho feito lá na PIB, que é através do Bússola Sexualidade. E tem um vídeo também muito breve de uma moça que ela permitiu passar para vocês. Então, assim, é graça, mas é verdade. Eu sou natural de Contagem, Minas Gerais, sou mineiro, né? Nasci lá em Contagem. A terrinha do pão de queijo, do café com leite, né? E eu morei lá até os 14 anos. Porém, eu preciso trazer para vocês assim, o que foi a construção da minha sexualidade, como ela aconteceu e o porquê eu passei 12 anos na prática da homossexualidade. De onde que veio isso? Porque nós, como igrejas, conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, nós precisamos crer, nos tempos de hoje, que Deus ressignifica a nossa sexualidade, a nossa identidade. Então eu quero trazer para vocês um pouco da minha infância, para entenderem por que eu entrei nessa prática, homossexualidade. Eu falei que eu nasci em Contagem, né? Fiquei lá até os 14 anos. E é interessante, gente, que eu vou trazer para vocês a respeito dessas questões da infância, porque entendam que é possível prevenir que uma criança tenha conflito na identidade sexual. Se alguém lá em 1970, quando eu já dava sinais, entendesse que poderia ter ações práticas, talvez eu não entrasse na prática homossexual ou num conflito na minha identidade. Mas quem fala de prevenção de conflitos na identidade lá em 1970? Quem fala hoje? São poucas pessoas que estão falando de sexualidade nas igrejas. Eu vejo as igrejas falarem, mas é pouco. Precisamos falar mais desta verdade. E em torno de uns 5, 6 anos de idade, eu já gostava das coisas de menina. Eu gostava de brincar de bonecas, de casinha. Eu gostava de ficar no grupo das meninas, primas, vizinhas, amigas. Esse era o meu local de refúgio. Estou falando de 5, 6 anos de idade para vocês. Mas se eu já estava dando sinais, ninguém percebeu que eu estava focado nas coisas de menina. Nasceu assim? E aí, que resposta nós podemos dar para pais que têm meninas que estão masculinas
Eu estou falando de crianças e meninos que estão dando sinais, que já estão efeminados. Que resposta nós podemos dar para eles? Então esse era o meu mundo. Eu não gostava de futebol, não gostava de corrida de Fórmula 1 e não gosto até hoje. Mas isso não interfere em quem eu sou. Eu não gosto. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu estou, para onde eu quero ir. Mas na infância, pensa, um garoto tímido, eu sou tímido, tá? Eu estou aqui porque eu administro. Introvertido, vergonha de tudo, que não gosta de futebol e nem corrida de Fórmula 1. Eu tentava fazer parte dos meus iguais, mas eu fazia muito esforço, porque eu queria estar no grupo dos meninos, mas eu não gostava do que eles gostavam. E eu comecei a ser rotulado, rótulos. Um exemplo, eu estava no quintal de casa, brincando com um primo e uma prima da minha idade, nesta época em torno dos 7 anos. E uma tia me vestiu de menina. O que esta tia viu no sobrinho, que ela vestiu de menina? Colocou uma saia comprida, passou batom nos meus lábios, colocou um lenço na minha cabeça e eu gostei. Por quê? Era o que eu gostava, era o meu local de refúgio. Porém, as pessoas que passavam na rua, elas paravam no portão e começavam a dar gargalhadas, porque viam que era um menino que estava ali. O que eu senti? Medo, vergonha, me senti esquisito, me senti estranho, corri para um monte de pedras. Gente, eu lembro disso com detalhes. Corri atrás de um monte de pedras e me escondi. Engoli. Passado um tempo, lá já com uns 9 anos, eu ia num parque perto de casa e tinha presente nesse local que eu estava, nesta casa, 3 tias, a minha mãe e a minha avó, elas que me vestiram para ir no parque. Quando eu olhei no espelho, eu não gostei do que eu vi no espelho, porque eu vi uma menina no espelho, loiro, cabelo comprido até os ombros, um palitozinho vermelho, eu parecia uma menina, mas eu quero voltar. Eu estava com as minhas 3 titias, com a minha mamãezinha e com a minha vovozinha. O feminino era um mundo que estava ao meu redor o tempo todo. Aonde estava a presença masculina, paterna, onde estava aquele que precisava mostrar a direção para aquele filho, que já estava dando sinais. Meu pai não sabia, eu entendo, tá? Já está perdoado. Mas eu tive muitos problemas de paternidade, muitos. Fui para o parque. De repente, chegando lá, se fez uma volta de garotos ao meu redor, e eles começaram a me chamar de viadinho, bichinha, menininha, viadinho, bichinha, menininha. Eu não sabia o que era o viadinho, gente. Mas pelo tom de voz e pela raiva, eu entendi que eles estavam me excluindo do grupo deles. Fugi dali. Engoli o medo. Sou esquisito, tem algo errado comigo. Eu não sabia de homossexualidade, de atração pelo mesmo sexo, de nada disso. Entendem que eu estou falando da construção da minha sexualidade para vocês? Traumas e abusos. E eu fui engolindo. O pacote de lixo e entulho foi aumentando e eu carregando ele pela minha vida. Fui carregando, levando o lixo e o entulho, até que 14 anos, né? Precisamos ir para Curitiba, fomos para Curitiba, mas eu já estava com muitos conflitos dentro de mim, e eis que 14 anos, em 1984, 85, eu sentado na frente da TV, passa uma propaganda do SUS, Sistema Único de Saúde, uma propaganda que mostrava o cenário assim: alguém batia na porta,
E foi o pai lá da família abrir a porta e disse para o rapaz que estava ali: ele não vai falar com você. E fechou a porta. E este pai entra, está lá na sala a esposa dele, um outro rapaz que é filho dele e a irmã. E esta mãe vira para esse rapaz e diz assim: filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Como assim? Vai encontrar um rapaz que te mereça? Eu já estava carregando lixos, conflitos na minha identidade sexual. E eis que, também com 14 anos, chega na mão pornografia, da mais perversa que você pode imaginar. Quando eu olhei aquele conteúdo, eu me assustei com aquilo. Aquilo ali foi um abuso. Porque eu olhei para aquilo e pensei: eu não dou conta de fazer isso. É isso que uma mulher faz? Dentro da construção da minha sexualidade, eu cheguei na minha juventude entendendo que sexo é algo sujo, imundo, e que só pessoas desprezíveis que praticam. Porque eu vi através da revista pornográfica. E eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Interferiu, gente, eu posso dizer para vocês, o conteúdo pornográfico em toda a minha história. Por muito, eu levei para a minha vida adulta aquele conteúdo, porque ficou registrado aqui. A construção da minha sexualidade já estava recebendo mensagens erradas. Nós, como igreja, aqui tem famílias, nós precisamos falar de sexualidade para as nossas crianças. Saulo, mas isso não é abuso? Não. Nós precisamos falar de sexualidade. O que é sexualidade? É relacionamento, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me relaciono com vocês. Eu estou expressando a minha sexualidade aqui para vocês, por conta do homem que eu sou, do órgão genital ao qual eu nasci com ele, me faz homem. Nós precisamos entender isso, igreja, como é importante nós falarmos de feminilidade, de masculinidade para as crianças, mas isso é responsabilidade da igreja? Não, é das famílias. É preciso falar dentro das casas, das famílias sobre sexualidade, mas a igreja está aqui para ajudar. Quando o pastor Pascoal me fez o convite: Saulo, vamos sonhar juntos? Sim, vamos sonhar juntos. E aconteceu eu estar hoje à frente do Bússola Sexualidade, que vocês vão ver depois, está no mundo inteiro. Começou com 4 mães, com filhos que se assumiram LGBTs lá na PIB. Hoje está enorme. Então, vamos evitar conflitos, porque a mensagem errada está chegando primeiro. A mensagem errada, olha que interessante isso. Se tem mensagem errada chegando primeiro, está gerando conteúdo errado e está gerando posicionamento errado. Mas pensem, chegou a mensagem verdadeira primeiro, nós vamos ter conhecimento verdadeiro a respeito desses assuntos, e eu não tive acesso àquilo que é verdadeiro. O que é mentira chegou primeiro. Nós estamos falando de verdade e graça. E lá em Curitiba, eu falei: não vou mais na igreja não. Minha mãe ia na Batista do Bacaxeri e me levava, mas eu não queria, aquilo não fazia sentido para mim, por conta de tantos conflitos que eu já estava vivendo. Tentava namorar meninas, mas eu tinha muito medo da mulher, do que o feminino representava, porque o feminino para mim é aquele que abusa, é aquele que me tira da zona de conforto. Eu fugia dele. E eu tentei, gente, levar uma vida chamada hoje de heterossexual. E foram 12 anos vivendo uma falsa identidade. Com 18 anos, eu conheci uma moça lá em Curitiba e eu namorei com ela. Mas ela já tinha experimentado muito a sexualidade dela e eu não. Eu não sabia nem como se fazia as coisas.
Eu não sabia também que o padrão de Deus para o ser humano com relação a sexo é entre um homem geneticamente homem com uma mulher geneticamente mulher, aliançados. É aqui que acontece a prática sexual. Eu fiz tudo errado. E esta garota, esta moça, eu já estava com 18 anos, eu estava dentro de uma danceteria com ela, e ela me pediu, gente, é com muito respeito que eu estou falando para vocês, tá? Que vocês precisam saber, porque o mundo está falando, está arrebentando com as famílias das igrejas. Ela falou, ela estava ali, estava naquela, dançando com ela, e ela falou assim, passa a mão em mim. Eu congelei, como assim? Não. E ela veio no meu ouvido e falou, às vezes eu acho que você não é homem. Todo aquele lixo que eu carreguei da minha infância, levei para a adolescência, e estava na juventude carregando esses lixos, ali se formou. Porque eu ouvi de uma pessoa muito próxima, que eu estava fazendo muito esforço para estar, porque eu não sentia atração sexual por mulher, até os 33 anos de idade. E essa pessoa próxima me disse que às vezes ela achava que eu não era homem, porque eu não fazia aquilo que ela estava pedindo. Deixei ela ali e fui embora, ficou lá. Passado um tempo, estou sozinho em casa, toca a campainha, eis que era ela. Ela entrou, conversamos um pouco, de repente ela pegou minha mão, me levou para o quarto, tirou a roupa dela, tirou a minha roupa e tentou. E tentou, e tentou, e não conseguiu nada, porque eu estava em desespero diante daquela situação. Desespero. Trauma. Os traumas estão deixando pessoas presas dentro das igrejas, que não conseguem nem ter relacionamento com o Pai, por conta de tanto trauma. Nós precisamos de algo novo, pastor Pascoal. Então o lixo estava dentro de mim, mas eu não pensava, gente, em viver homossexualidade. Eu nem sabia que existia o meio GLS naquela época, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Eu não sabia. Mas eis que, no meu trabalho, eu conheço um rapaz que às vezes se comportava como homem e às vezes como mulher. Me chamou a atenção. Falei, tem algo aqui que me chama a atenção, mas que me assusta. E ele me fez um convite para ir num churrasco na casa dele, eu fui. Chegando lá, o que eu vi? Homens com homens, mulheres com mulheres, violão tocando, diziam que se amavam. E eu falei, o quê? Eu vivendo esses conflitos durante a minha vida, e eu chego aqui e essas pessoas estão vivendo este amor, é aqui que eu quero ficar. Me identifiquei, fui acolhido pelo arco-íris. A resposta dos meus conflitos veio do movimento LGBT. Você está sofrendo assim porque você nasceu assim. Você não quer aceitar que você é homossexual. Viva. E eu fui viver, gente. 12 anos. Tudo aquilo que era até então heterossexual na minha vida se tornou homossexual. Por conta de mentiras que eu escutei. Uma das maiores mentiras que eu escutei, uma vez gay, sempre gay. É uma prisão que essas pessoas vivem na mente, elas não acreditam que elas podem sair, por quê? Está dentro, eu sinto, a minha atração é exclusiva para o mesmo sexo, como que eu vou sair disso aqui? Desde quando eu me sinto por gente, eu já senti essa atração. Quando eu aconselho homens e mulheres que querem deixar a homossexualidade, eles falam, eu sou assim, eu estou em crise, estou quase aceitando, porque desde os 5 anos, os 4 eu já sentia isso. Aí eu pergunto, já sentiu o quê? Você sentia atração pelo mesmo sexo com 5 anos? Você tinha atração sexual? Não, eu sentia que eu era esquisito, era estranho. Criança não sente atração pelo mesmo sexo, não tem a criança não está pronta para isso. Se uma criança está expressando esse tipo de confusão, é porque ela está escutando de algum lugar ou alguma coisa está acontecendo com ela.
Então, eu não vou dizer para vocês aqui, não vou partilhar sobre esses 12 anos de prática homossexual, porque não vale a pena, não agrega, tá? Não precisa. Só saibam que foram 12 anos. Eu tive poucos relacionamentos com homens, mas eu sempre queria amar esta pessoa, eu queria construir algo com ela. Não se falava em casamento nos anos 90. Eu buscava ser amado, ser aceito. Então, olha só, o primeiro momento que eu me entreguei sexualmente para um homem foi por conta do abraço que ele me deu. Opa! O abraço que um homem assumidamente homossexual me deu. Eu fui aceito por um homem. Eu tive um pai presente, ausente dentro de casa. Ele não tinha para me dar, porque ele não recebeu também, tá? Eu quero trazer algo aqui para vocês entenderem o que pode acontecer com alguém que vive esse conflito. Não é só questão de pai e mãe. Hoje as mídias estão arrebentando, tem um sistema preparado para homossexualizar a sociedade. Está preparado. Então, gente, quando eu olho para essa construção toda, eu vejo o meu pai. Um exemplo dessa presença ausente. Em torno dos meus 10 anos, quem é da minha época vai lembrar disso, eu estava sentado no colo do meu pai, na sala de casa. E o meu pai gostava de ficar sem camisa, porque era muito quente lá em Contagem, em Belo Horizonte. Eu estava sentado no colo dele, lá com meus 10 anos, brincando com os cabelos do peito. Tão próximo, né? E passou a abertura de uma novela na televisão. E aquilo me chamou a atenção. Eu olhei para a abertura daquela novela e fiquei observando aquele quebra-cabeça sendo montado, a novela Pai Herói, que tinha na abertura da novela uma música do Fábio Júnior, que ele escreveu para o pai dele. E o quebra-cabeças foi sendo montado e ao final ficou um vazio, ele não se completou. Qual era o quebra-cabeças? O que ele passava ali? Um garoto de mãos dadas, caminhando num caminho, segurando a mão de um vazio. Porque a figura do pai não se fechou no quebra-cabeças. Quando eu olhei, eu pensei, é assim que eu me sinto. Mas eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele, mas havia um grande abismo entre eu e ele. Eu precisava muito dele. Na ausência dele, eu precisava de um homem que soubesse a que veio, para poder me direcionar na minha identidade, na minha sexualidade. Mas ele não pôde, eu estou falando para vocês. Então, quando um homem assumidamente homossexual me abraçou, me ganhou. Eu tenho falado pai para os homens. Se vocês têm uma criança em casa, uma menina ou um menino, se vocês não abraçarem, um dia outro homem pode abraçar e pode ser um pedófilo. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje a nível de papéis. Uma mãe dentro de casa que precisou arregaçar a manga para dar conta porque o marido não fazia esse movimento, era ela. Eu idolatrava a minha mãe. Parte de eu não conseguir me imaginar casando com mulher e tendo relação sexual com ela é porque eu idolatrava a minha mãe. Santificava a minha mãe. Vai conversar com travestis que estão se prostituindo aí nas ruas de Niterói. Quem é a pessoa mais significativa da vida deles? Mamãe. Eu copiei minha mãe. O feminino se fez presente o tempo todo. O masculino é aquele que me assusta, que me mandava para longe. Então eu copiava a mamãe. Papéis. Como que estão os papéis aqui dentro da casa de vocês? Quem é quem? Como é que está cada um? O que cada um está vivendo? E
Os pais, os homens, precisam deixar esta geração ouvir a nossa voz, a voz grave. Nós homens, desculpa aí, tá? Dentro das igrejas estamos, a geração está morrendo, muitas vezes dentro de casa, porque não escutam a nossa voz. Isso é muito importante. Como é que eu trabalhei prevenção de conflitos na identidade sexual com as minhas filhas? Eu sou casado com a Cláudia, tenho uma filha de 16 anos, a Letícia, a Luana está com 11. Olha que dica boa. Era assim, fiz um combinado com a minha esposa e falei assim, vestiu a Letícia, está lá com 3 aninhos, 2 aninhos, manda ela para mim. E eu ficava esperando, eu sabia que a Letícia viria. Aí vinha lá a Letícia na minha frente, às vezes com um vestidinho ali, olhando. Eu poderia arrebentar com a vida da minha filha, gente. Se eu quisesse, eu poderia arrebentar. E tem pai fazendo isso. Eu me abaixava na altura da minha filha e falava assim, filha, você sabia que papai te ama? Sim, papai, eu te amo muito. Você tem certeza que eu te amo? Tenho. Você é uma menina linda. Papai te ama. O que eu estou fazendo com ela? Que ela se sinta bem como menina. Para que ela se sinta bem como mulher. Isso é prevenção. Precisamos. Para que ela olhe para o papai, eu quero casar com um homem igual ao papai. Gente, que profundo é isso. E fizemos isso com a Luana também. Só que esta prevenção não foi quando elas nasceram, foi dentro do ventre. Ou melhor, é antes do ventre. Porque se nós não entendermos o que está acontecendo no mundo hoje, a respeito de ataques à infância, à identidade, nós vamos perder mais uma geração. Eu e a minha esposa, por saber de tudo isso, né? Pela minha história também, pela história dela, que é outras situações, a gente sabe da importância de se falar de sexualidade. Dentro do ventre, cantava para a Letícia, filha, papai está aqui te esperando. Já trabalhava a sexualidade dela, a identidade dela ali dentro do ventre. Nasceu, estão lá. Né? E que bom que elas amam o papai. Estou com saudade delas. Gente, não vamos perder mais uma geração. Eu entendo hoje que eu vivi o que eu vivi em 12 anos de prática homossexual, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha algo novo para a minha vida. Eu ministro, eu à frente de uma igreja, pastor Pascoal me convidando, quem sou eu? Olha a vida que eu tive. Mas Deus pega, Ele enche, Ele traz graça, Ele traz verdade. Por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nesta graça, eu acredito nessa verdade que mudou a minha história. Eu não sei qual é a tua história. Quando foi o teu encontro com Jesus no poço de Jacó? Eu não sei, só você sabe. O meu, depois de 12 anos de prática homossexual, foi assim, porque Deus pegou, né? Eu estava há 5 anos morando com um rapaz, cama de casal, 2 escovinhas de dente no banheiro, tudo certo. Porém, o arco-íris, ele é muito colorido, né? Brilha, alegria, venha ser livre, venha ser feliz. O arco-íris perdeu a cor para mim. E eu caí dele e me esborrachei. Saí fora de um relacionamento de 5 anos com este rapaz. Eu rompi com ele, mas eu não havia rompido com a homossexualidade, porque a atração estava dentro de mim. Eu rompi com ele, não com a homossexualidade. E eis que a minha mãe, vendo o meu sofrimento, Saulo, vai ter uma missionária aqui numa igreja perto de casa, vai lá. Eu fui, não tinha nada a perder. Fui com uma amiga, ela também vivendo a questão homossexual, querendo sair. Fomos nessa igreja, uma igreja, devia ter 80 pessoas, um espaço pequeno, e a missionária que falava errado, na maioria das vezes, é essa que Deus usou para poder alcançar o meu coração, na maioria das vezes. Essa mulher falou do grande amor de Deus para todos ali, mas era para mim que ela estava falando. Ela falou
da mulher samaritana. Por isso, pastor Pascoal, Fonte de Jacó, o início dos trabalhos que eu fazia nas igrejas. E ela falou, eu falei, eu quero esse encontro, eu estou sofrendo muito, estou dependente emocional daquele rapaz. Eu tenho inveja dos homens porque eles têm o que eu não tenho. Eu quero para mim. Ela orou por mim e voltei para casa. Voltei para casa, mas a atração continuava em mim. Fui para uma outra igreja, aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador lá. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador 2 vezes. A primeira eu nem sabia, mas eu queria algo mágico. E não é mágico, tem um processo. E esse processo leva tempo. Na minha vida levou 4 anos, para que eu entendesse que a atração que eu sentia pelo mesmo sexo não tinha poder sobre mim. 4 anos. É um processo, para outros pode ser mais. Então a palavra de Deus começou a fazer sentido para a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês, as mães, levantam as mãos, por favor. Quanta mãe, que bênção. Eu tive uma mãe orando por mim todos os 12 anos que ela me viu na prática homossexual. Ela não arredou o pé. Eu não sei o que vocês têm dentro de casa. Mães, orem pelos seus filhos, pelas tuas filhas. Façam um grupo de oração, não sei. Orem, porque se a minha mãe não acreditasse que Deus poderia ressignificar a minha vida, eu não teria quem orasse por mim, especificamente, que batalhasse pela minha vida. Não teria. Fez muita diferença na minha caminhada. Então, deixar o local de homossexualidade foi até tranquilo, mas deixar a atração levou tempo, porque até os 33 anos de idade eu carregava atração pelo mesmo sexo. O que fazer com aquele homem que chega na igreja, 33 anos, vestido, que você vê pela roupa dele, este aí está homossexual? O que você faz? Como que você acolhe? Uma igreja em Curitiba me acolheu da seguinte forma: no banco que eu trabalhava, o gerente era crente, e ele viu o meu sofrimento e me convidou, vamos lá em casa, Saulo. Fui, era uma célula. Gente, Deus começou a trabalhar comigo dentro de uma célula de uma igreja. Ali, pessoas maduras, que ouviram a minha história, se assustaram. Eu era o primeiro caso de homossexualidade que estourou lá na igreja, final dos anos 99. O que eles fizeram? Está aqui, cheio de graça e de verdade. Começaram a caminhar comigo. Como é importante caminhada, como é importante discipulado. Ai de nós, se não investimos em discipulado. Numa célula, abri minha história, sempre falei, está lá, digitou Saulo Navarro do Google, vem tudo lá, até coisa que eu queria tirar está lá. Não consegui tirar umas coisas lá. Mas, entendam que essas pessoas precisam da oportunidade de serem acolhidas, como eu fui. Graça, a igreja foi atrás. Como é que eu lido com esse rapaz? Que está aqui dependente emocional de um outro homem, fala que é homossexual, vamos colocar um discipulador na vida dele. Teve uma família à minha disposição, que eu caminhava com eles e via a dinâmica familiar. Eu não morava com eles, eu ia lá toda segunda-feira à noite fazer discipulado. Leitinho, primeiros passos com Jesus, ali ó. E eu questionava, não, mas eu sinto, como assim? Eu sinto, eu sou. Saulo, você não é, você está. Vamos mudar a nossa fala. Não é assim, aquela pessoa é homossexual, aquele é travesti, é trans, não, está. Por quê? Quando eu falo eu sou, eu não tenho possibilidade de mudança, eu nasci assim, eu sou. Quando eu falo eu estou, eu posso estar aqui e eu posso estar aqui. Eu estava homossexual, eu não estou mais. É uma grande diferença, né? E comecei a caminhar, muita luta, muita dificuldade, gente. Não é fácil para um homem e uma mulher que vive
anos de prática homossexual, que sente atração exclusiva pelo mesmo sexo, vir para a igreja. Eles não vêm, já estão. E nós precisamos dar oportunidade de confiança, um local seguro para acolher e ouvir. Aquele que está com a vida no lamaçal de lodo e de pecado, assim como eu estava. E uma igreja caminhou comigo, discipulado. No discipulado eu aprendi quem era Jesus. Eu aprendi mais profundamente que Ele morreu por mim e foi desta forma. Aí eu entendi. Lembra que eu falei que eu aceitei Jesus uma vez? Eu aceitei de novo, aí eu entendi. Fui batizado, desci as águas. E a minha mãe vendo tudo isso acontecer. Imagina como ela estava, né? Fui batizado, mas eu continuei sentindo atração pelo mesmo sexo. Como assim, Saulo? Você aceitou Jesus, desceu as águas e está com atração pelo mesmo sexo? Sim. Eu precisava aprender a viver sem aquilo me dominando. Foi um aprendizado. Uma vez no discipulado, meu discipulador estava me esperando e eu desci do ônibus assim, com uma pasta na mão assim. Cheguei perto dele e ele falou assim, com muito amor: Saulo, homem não segura a pasta assim, isso é coisa de mulher, segura aqui. Eu fiquei com muita raiva dele. Mas ele tinha intimidade para falar, porque ele se relacionava comigo em discipulado. E eu aprendi, não, eu preciso mudar isso, realmente. Nó em gravata. Eu aprendi nó de gravata com um dos rapazes que eu me envolvi na homossexualidade, eu não sabia. Eu tinha medo de trocar botijão de gás. Eu tinha medo de trocar torneira. Eu tinha medo de trocar chuveiro. Medo, insegurança. Um homem inseguro, que não nasceu com atração pelo mesmo sexo, eu era inseguro. A minha insegurança, os rótulos que eu recebi o tempo todo, atacando a minha identidade, eu absorvi, me levaram à identidade de homossexual. Mas eu orava para Deus, falava: Deus, eu não quero ficar com esse espinho na carne, trabalha em mim. E para cada um é um processo, tá, gente? Não tem um padrão, Deus atua de formas diferentes. Eu já vi situações que a pessoa deixou a prática e estava tudo certo, foi assim, ó, deixou, e eu precisei de um processo. Aí Deus me surpreendeu, né? Eu fiz uma viagem para Florianópolis com um grupo da igreja, fiquei na casa de uma prima, e estávamos conversando no quarto, e nós adormecemos ali. E alguém tocou o meu pé, e eu me excitei. Eu abri o olho para ver quem havia tocado no meu pé. Era uma amiga que adormeceu ali, a mão caiu no meu pé e o meu corpo reagiu. Eu falei: como assim? O meu corpo está reagindo ao toque de uma mulher? Eu quero isso para a minha vida. Mentiras, falsas crenças que estavam aqui. Você não pode namorar mulher, você não vai dar conta, você vai viver a tua vida na homossexualidade, foram derrubadas, primeiramente pela palavra. Depois Deus foi dando sinais para mim. Quando eu descobri, gente, que o meu corpo reagia ao toque de uma mulher, eu orava para Deus: então Deus, eu não quero ficar sozinho. Se eu não quero ficar sozinho, eu vou casar, não com um homem, com uma mulher, mas eu tenho dificuldade com a mulher. Como é que vai ser isso? Eu olhava para trás, não gostava do que eu via. Eu olhava para hoje, quem sou eu? E eu olhava para o futuro, como é que eu vou construir alguma coisa se eu ainda não sinto essa atração? Eu sei que eu posso, mas eu não sinto. Aí, né, a gente faz aquelas listinhas, né? Se eu estiver errado. Fiz uma listinha do tipo de mulher que eu gostaria para a minha vida. Gente, isso já tinha passado 4 anos, tá? Que bom que ninguém da igreja arrumou namorada para mim. Glória a Deus por isso. Porque a resposta não é arrumar namorada para mim. Eu ia fugir, porque ia mexer nos meus traumas. Eu ia surtar se uma mulher chegasse perto de mim na hora errada. Não é arrumar
namorado para aquela moça que acabou de deixar a vida lésbica. Gente, é a última coisa e talvez aconteça o casamento na vida dessa pessoa, talvez não aconteça, nem todos vão casar. Mas aí, eis que eu vou num curso de abuso sexual, e tem lá uma moça servindo o cafezinho. Eu olhei e falei, olhei a minha listinha, né? Ó, tiquei 1, tiquei 2, tiquei 3, fui acertando. Nossa! E algo também com muito cuidado que eu falo para vocês aqui. Na minha lista, eu procurava assim, olhar para mulheres que tivessem pouco seio. Por quê? A mulher que tivesse muito seio, para mim era aquela mulher empoderada que ia chegar acontecendo, que ia partir para cima de mim. Então, e a minha esposa tinha esse perfil. Eu falei, nossa, mas ela é ponta firme, tá? Quem conhece a Cláudia sabe. Né? O pastor Pascoal chamou ela para conversar. Eu falei, meu Deus, antes de me convidar, eu falei, meu Deus, né? Então assim, Deus começou a trabalhar na minha segurança. Eu comecei a me sentir seguro, porque gradativamente eu ia dando um passo, o outro passo, um dia de cada vez. E a restauração ia acontecendo. Né? Então hoje, eu não uso como troféu a minha família, tá? Porque pessoas que estão casadas estão praticando a homossexualidade também. Muitas fidelidades aí têm por trás também homossexualidade. Mas aconteceu, casei, mas eu passei por outras dificuldades. A atração que eu sentia pelo mesmo sexo ia ficando cada vez mais distante, porque eu estava caminhando para o novo de Deus. Olha o novo é a cruz. Então, como que eu resumo para vocês a minha caminhada? Eu estou caminhando para a cruz, eu não sou viado. Eu estou caminhando para a cruz, eu não sou menininha. Eu estou caminhando para a cruz, eu posso. Deus foi tirando os rótulos e foi me dando segurança. Entende, gente? A palavra de Deus alcança o mais profundo abismo e ela ressignifica a nossa sexualidade, a nossa identidade. Eu tenho visto isso no Bússola o tempo todo. Homens e mulheres que estão deixando locais de imoralidades sexuais das mais perversas que vocês possam imaginar. Sou eu? É a equipe que eu tenho, que vocês vão conhecer, que eu vou mostrar para vocês? Não! É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, é a verdade. A palavra liberta. Essa foi a maior libertação que aconteceu na minha vida. Aí eu falei da minha mãe para vocês, né? Eis que está lá na geladeira de casa, o tempo todo ela mantinha esse versículo lá, pregadinho lá. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Coisa estranha. Conhecereis a verdade vos libertará. Fez sentido para mim. Por quê? Eu comecei a caminhar em direção da cruz, e todo o lixo foi sendo removido. Tem lixo para tirar? Tem, o tempo todo. A gente vai caminhando e vai tirando. Aí eu cheguei no local de segurança. Casei, mas antes de casar eu tinha crises, não por conta da homossexualidade. Um exemplo, isso aqui também é muito importante, porque se tem pessoas aprisionadas nesta igreja por conta de traumas e abusos do passado, procure ajuda, se liberte, deixa Deus te libertar desse lugar. Eu estava noivo e eu parei o carro na frente da casa da Cláudia, e ela me fez um convite, entra para tomar um café. Quando ela disse, entra para tomar um café, eu pensei, eu vou terminar com ela, porque eu vou entrar, ela vai abusar de mim, ela vai tirar minha roupa, vai tirar a roupa dela, vai fazer aquilo que a namorada de 20 anos atrás fez comigo. O que foi isso? Gatilho. Uma situação que havia acontecido há 20 anos atrás estava me paralisando naquele tempo. Aí eu precisava contar para ela. Eu falei, Cláudia, o que você falou causou isso em mim. Vamos procurar ajuda. Fomos procurar ajuda.
para lidar com os traumas que eu passei a minha vida inteira e que me paralisavam. Mas o novo de Deus estava entrando em mim. Até que horas que eu posso ir? A tarde toda? Ai, meu Deus. Não, o que eu quero mostrar para vocês o material do Bússola, que é muito importante, né? Mas, então, fui lidar com os traumas que me impediam de estar com uma mulher. Eu já sabia que eu sentia atração, mas eu precisava ter mais confiança, e Deus foi me dando essa confiança. Dentro de namoro, será? Aqui tem um detalhe importante, gente, porque eu penso assim, será que existe namoro cristão? A gente fica pensando, né, até que ponto é namoro cristão, até que ponto não é. Então, dentro desse namoro, eu passei a caminhar com a Cláudia, para sair sem fazer nada. Sair, não pega na mão, não beija na boca, saiam para não fazer nada. E eu fui sentindo confiança, porque se ela avançasse, eu corria. Porque para ela era muito fácil me pegar. Deus foi trabalhando, aí veio data do noivado, que eu não sabia que quando você pede em noivado, você está pedindo em casamento, né? E eu pedi noivado achando que eu tinha mais tempo de terminar com ela se eu tivesse uma crise. Aí casamos, vieram nossas filhas, outras dificuldades vieram. E Deus foi trabalhando e trabalha até hoje. Hoje eu lembro de tudo que eu fiz, eu sei com quem eu fiz, eu sei como fazer, mas eu decido não fazer, porque o novo de Deus entrou na minha vida e a minha vida passou a ter sentido. Hoje eu tenho sentido de vida. Eu olho para aquilo que eu fiz, eu lembro e eu sei com quem eu fiz, mas eu não quero, eu não preciso. Passou. E nós precisamos, igreja, lançar essas verdades, para que as mentiras que estão incrustadas nas mentes das pessoas, dizendo que elas não podem sair de lá, saiam. E comecei a testemunhar nas igrejas, fazer palestras, seminários. Coloquei minha história na internet, está lá. Digitou lá, está lá minha história na internet. Eu coloquei o nome de homossexualidade, alguma coisa lá. Mas põe Saulo Navarro. Pessoas que estavam lendo a minha história começaram a mandar e-mail naquele tempo pedindo ajuda, porque se identificaram. Entende como é importante eu estar falando para vocês aqui? Porque vocês, não, tem alguém que falou isso, tem alguém lá, opa, peraí, tem saída. Nós temos um Deus justo. Se Ele condena a prática da homossexualidade, Ele vai oferecer uma saída, porque Ele é justo. Ele vai oferecer uma saída. E gente, é maravilhoso você ter um sentido de vida. Poder hoje receber pedidos de ajuda e você oferecer um local seguro para essas pessoas que vêm de livre e espontânea vontade de pedir ajuda. É maravilhoso. Mas houve um processo e levou tempo. Então, se hoje eu estou casado com uma mulher, eu tenho filhos com ela, e logicamente relações sexuais com ela, é porque eu sei quem eu sou. Talvez aqui você tenha alguma dificuldade numa área da sua vida, que te impede de saber quem você é, que está te aprisionando. O que aconteceu comigo? Assim, cheguei na igreja como sou homossexual. Saulo, você não é. A igreja me levou a ter um relacionamento com o pai. Mas isso aqui para mim, gente, era assim, ó, não saía pai, porque eu não tinha relacionamento com meu pai. Ele estava ali, mas emocionalmente era um abismo. Então aqui também era o mesmo abismo. Muita dificuldade. Pai! Consegui chamar ele de pai. Pai! Se eu te chamei de pai, eu sou teu filho. A minha identidade é de filho amado dele. Não é de homossexual ou ex-homossexual.
porque eu consegui chamar ele de pai. Pai, eu sou teu filho, eu sei quem eu sou. E a partir daí, eu consigo me relacionar com vocês como homem que eu sou. Olha a restauração, com ele, comigo, sei quem eu sou, agora com vocês. Gente, eu trabalho em mim para estar à frente de uma igreja cheia como essa, falando sobre mim, porque eu falei que eu sou tímido. Mas por que eu faço isso? Porque se eu não fizer, as pessoas não vão ouvir que elas podem sair desses lugares. Eu preciso fazer, eu preciso falar. Precisamos alcançar o perdido. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai, vai, prega o evangelho. Quem crer, eu preciso ir. Quem são os todos que nós precisamos alcançar? Tem prostitutas, travestis, transexuais, alcoólatras, mentirosos, comedores demais, tem tudo isso. E eu entendi que eu preciso estar aqui. Quando o pastor fez o convite, eu falei, mas sim, por gratidão por tudo que aconteceu na minha vida, por conta da visão do pastor Pascoal. Vem cá, Saulo, vamos mexer nesse vespeiro aí. Vamos mexer nesse vespeiro. E hoje eu estou à frente do Bússola, trazendo uma palavra de capacitação. As igrejas precisam se capacitar para receber casos como o meu. Esperança. Precisamos gerar esperança para essas pessoas. E prevenção. Ai de nós, se nós não falarmos de prevenção. Minha esposa leu numa revista que não era cristã, assim: quando o homem e a mulher entenderem o seu papel, o percentual de pessoas confusas quanto à identidade sexual tende a cair. Aí eu pus uma palavra nessa frase. Quando o homem e a mulher entenderem em Deus o seu devido papel, o percentual de pessoas em conflito da identidade sexual tende a cair. Papéis. Mas a mulher se perdeu no caminho. Ela foi empoderada. Ela é obrigada a sair de casa para trabalhar. O homem foi destituído do papel dele. Essa mulher empoderada está rasgada, está sangrando porque o movimento feminista não está cuidando dela. Ela viu que a vida dela passou e ela chutou marido e filhos da vida dela porque a carreira era mais importante. Aquele homem que não sabe se comportar como homem, marido, pai, não sabe, foi destituído do papel dele. Os dois se perderam. Onde estão as crianças? No vácuo. Por isso que a ideologia de gênero fez tanto estrago e continua fazendo tanto estrago na vida das crianças, porque elas estão num vácuo. Olha para a mãe, não sabe quem é. Olha para o pai, também não sabe o que é. Ideologia de gênero vindo dentro das escolas, a informação errada está chegando primeiro. Se perde. Eu me perdi. O meu atalho foi a homossexualidade. Qual foi o teu atalho? Qual foi a tua fome? A minha fome era de presença masculina. Qual era a tua fome? Você tem fome do quê? Pensem nisso. Precisei trabalhar na minha vida. Inveja. Vocês sabiam que uma das bases da homossexualidade na minha vida foi inveja? Por quê? Eu não me sentia homem. Eu não me sentia competente. Eu me sentia menos. Queria fazer parte e não conseguia. Aí, dentro das minhas carências, dos meus buracos, eu olhava para um homem seguro, que tinha tudo aquilo que eu não tinha, eu invejava o que ele tinha, para ter o que ele tem em mim. O que eu fazia? Levava para a cama. Uma coisa meio canibal. Eu queria o que este homem tinha. Por que o meu olhar mudou? Porque hoje eu não preciso do que os homens têm, porque eu tenho em mim. Olha, homossexualidade feminina, uma das bases é dependência emocional, é afetiva, não é sexual. E eu fui entendendo tudo isso e saí dessa prisão. Mas nós precisamos voltar para casa. O homem precisa voltar para casa. A mulher precisa voltar para casa, sabendo quem ela é. Saulo, você está falando para eu pedir a conta do meu trabalho? Não. Volta para casa sabendo o que é ser mãe, o que é ser
empreendedora, o que é ser esposa, volta para casa, você tem filhos em casa. Esse homem também precisa voltar para casa sabendo quem ele é. Gente, não precisamos viver na igreja tantos conflitos assim. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar para vocês, é um material muito breve, tá? Mas ele é bem importante para vocês, que tem lá a logo do Bússola, tem a equipe também do Bússola. Se a equipe tiver aí, eu acho que foi mandado para vocês. O Bússola tem uma frase: a ressignificação passa pela cruz. Não adianta, se não passar pela cruz, não tem salvação e vida eterna, não adianta. Nós precisamos passar pela cruz e levar outras pessoas a passarem pela cruz. Então, gente, esta frase aqui diz muito para mim. Eu precisei passar pela cruz. O próximo, por favor, o próximo slide. O Bússola, pastor Pascoal, ele começou lá na PIB com 4 mães num grupo para acolher mães com filhos LGBTs. Hoje, ele está no mundo inteiro. Porque as pessoas vão descobrindo que tem alguém lá naquele lugar que está fazendo algo online por conta da pandemia. Talvez eu não fizesse online se não fosse a pandemia. Chegamos a acolher pessoas, estamos acolhendo. Na minha equipe eu tenho uma moça que mora em Barcelona, uma que mora em Boca Raton, nos Estados Unidos. Participantes, mães e pais, na África, Alemanha, Suíça, Canadá, Estados Unidos também, Argentina, que estão buscando ajuda, porque alguém teve a visão de chamar o Saulo para a igreja, para falar dessas coisas que o povo tem medo de falar, porque vai ser perseguido, vamos ser perseguidos. Que bênção, eu apanho, tá, para estar aqui, que bênção, porque eu estou levando a verdade daquilo que eu acredito, que mudou a minha vida e está mudando a vida de muitas pessoas. O próximo é a equipe do Bússola hoje. Está lá minha esposa, ó. Essa equipe, gente, eles não ganham para estar aqui. Estão no Brasil todo. Metade está lá em Curitiba comigo. Tinha mais, mas a gente está fazendo umas remodelações. Aqui tem pessoas que não tiveram problemas com homossexualidade, outros tiveram, filhos, mas se dispuseram a ajudar na equipe do Bússola. Nós temos grupos diversos, mas eu tenho pessoas que acreditaram e estão ali, fazendo o Bússola rodar. Está rodando. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira está rodando. Então sou muito grato. Eu tive um casal que participou do Bússola, mas eles estão em pausa, e eles estão aqui. Eles me ajudaram a coordenar um grupo de apoio. Carlos, Márcia, podem levantar, por favor, por gentileza? Está aqui, moro em Duque de Caxias. Sou muito grato. Muito obrigado, Márcia e Carlos, porque eles separaram muitas noites dele aqui de Duque de Caxias para coordenar grupo de apoio com gente do mundo inteiro, do Brasil todo. Abriram a agenda deles para isso. Sou muito grato, porque sozinho eu não conseguiria fazer. Obrigado, tá? Deus abençoe vocês. O próximo. Estou indo bem rápido, tá? Para fechar. Em se tratando de grupos de apoio, tem muita coisa acontecendo no Bússola, mas em grupos de apoio nós estamos 5, com diferentes temáticas. Grupo Identidade, que acolhe homens e mulheres que querem deixar a homossexualidade. Temos o grupo Jordão, que acolhe travestis e transexuais, arrependidos, que buscam ajuda para voltar ao corpo de origem. Acontece muita coisa nesse grupo. Fonte de Jacó, acolhe pais e mães com filhos se declarando LGBTs. Tem o Fonte de Jacó Esposas. Gente, eu não me alegro em falar disso, sabia? Os grupos estão lotados. Tem fila de espera, porque nós atendemos o mundo todo. Tem fila de espera. Eu não dou conta. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e eu não dou conta. Estamos fazendo, alcançando. Fonte de Jacó Esposas acolhe esposas cujos maridos estão envolvidos em vícios sexuais, dos mais diversos que vocês possam imaginar.
E essas esposas estão dentro das igrejas, sofrendo, porque elas não estão dando conta desse homem viciado em pornografia, viciado em perversões sexuais, homens casados com filhos que saem com prostitutas, que saem com mulher trans, que é geneticamente homem, e essa mulher não está dando conta, mas ela está dentro da igreja. Nós precisamos acolher essas mulheres e oferecer um local seguro para elas. Sexualidade masculina, acolher homens que querem deixar vícios sexuais. Pensa nos tipos de vícios sexuais. Ah, Saulo, é só pornografia? Tem de tudo. Vaso de alabastro. Para que é um vaso de alabastro? Acolher mulheres que querem deixar vícios sexuais. As mulheres estão no mesmo nível dos homens, em se tratando de vícios sexuais. Mulheres que se prostituem na internet, que acessam pornografia, que traem seus maridos. Está aqui, ó, juntinho. Acolhemos essas mulheres no vaso de alabastro. Saulo, onde é que está todo esse povo? Na igreja. Mas eu preciso ser um local seguro, para que as pessoas possam confiar de levantar a mão, vencer a vergonha e pedir ajuda. Eu preciso ser esse local seguro. Tem que ser. Será que você é um local seguro? Se alguém te procurar para falar das suas imoralidades sexuais? Mas aí é outro curso, é outra palestra. Aconselhamento e sexualidade. Por que está grande ali grupo de discipulado? Porque não adianta, se nós acolher pessoas, se nós não tivermos discipulado. Caminhada, Bíblia, palavra, verdade e graça. O que eu percebi? Os grupos caminham com, em sua maioria, cristãos evangélicos, rasos na palavra, rasos no conhecimento bíblico. Aí, pastor Pascoal, grupo de discipulado para estas pessoas, e elas vêm para entender quem é Jesus, mas está na igreja já faz 15 anos, não conhece Jesus, não foi no mais profundo, e o discipulado tem feito isso. Se a pessoa quiser, ela fica 4 anos conosco, caminhando nos grupos do Bússola. Por quê? Acolhemos, caminhou 1 ano conosco, quer caminhar mais 1 ano? Quero. Outro grupo, com outros materiais. Terminou o 2º ano? Quer caminhar conosco mais 1 ano? Quero. 3 anos. 4. O 4º ano é no grupo de leitura. Vai aprender, vai ler, porque agora você também precisa ser capacitado para fazer, porque eu não dou conta. Eu não posso estar viajando o Brasil inteiro o tempo todo aí. Não posso. Então é muito importante. O próximo slide. O próximo. Esse é o discipulado que eu falei. Escrevi um livro, tá? Eu não tenho esse livro físico. Ele está numa livraria chamada Uiclap, é virtual. Só digitar lá Uiclap, que a pessoa compra e eles mandam para a pessoa. Mas a gente está vendo a possibilidade de publicar, tá? Que aí eu poderia trazer para vocês aqui, quem tiver interesse nesses assuntos, tá? Para fechar a minha fala, eu vou passar um breve vídeo para vocês, que eu chamo de retorno ao corpo de origem. Eu falei de homossexualidade, que é possível você deixar a prática homossexual. Mas eu quero também trazer luz sobre as questões da travestilidade. Por quê? Quem viveu como travesti e trans também está levantando a mão e pedindo ajuda. Por favor, o vídeo Retorno ao Corpo de Origem, ele tem áudio. Essa moça passou pelo Bússola, tá? Pelo Grupo Jordão.
tem esperança e nós temos o melhor de Deus. O melhor. Amém. Obrigado.